Uma boa tarde. Então, meu nome é Dietmar Zucker, sou diretor executivo da Câmara Brasil-Alemanha. Então, sejam bem-vindos aqui para nosso Open Meeting de hoje com a temática Economia Circular como ferramenta para sustentabilidade ambiental e econômica. Então, esse é um evento do nosso Comitê de Sustentabilidade, recentemente, né, Solange mudou o nome de Comitê Manufatura Sustentável para Comitê Sustentabilidade, para ampliar um pouquinho mais também o leque e as possibilidades das pessoas participarem. Então, esse Comitê de Sustentabilidade é um dos 7 comitês que a gente tem na Câmara, que é exclusivo para associados, né? Então, para troca de ideias, troca de conhecimento e para networking em geral. De vez em quando, como hoje, a gente abre o espaço também para não associados. Por isso, Open Meeting, ou como em alemão a gente fala, Tag der offenen Tür. Então, é Dia das Portas Abertas. Né? Então, para conhecer um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do trabalho do nosso comitê, e para um networking bem bacana e com uma temática super interessante. Então, imediatamente, então, eu gostaria de passar para a nossa coordenadora e mentora do Comitê de Sustentabilidade, Solange Neves, que também faz parte da nossa diretoria da Câmara Brasil-Alemanha. Então, Solange, o palco ou a terra é tua. Por favor, Solange. Obrigado. Bom, pessoal, é uma honra coordenar um comitê de sustentabilidade na Câmara Brasil-Alemanha e no momento que esta palavra se faz necessária em termos de governança nas nossas empresas e de gestão. E uma alegria receber novamente aqui no comitê a Andrea Pompanelli, ela que já esteve conosco no comitê antes da pandemia, inclusive, né, durante ali a pandemia, a Andrea esteve conosco, e hoje a Andrea vem junto com 2 parceiros, que é a Paula Silvério, que vai trazer o case SLC, e o Valdecir Ferrari, que entende muito deste tema de economia circular. Eu quero dizer para vocês que aqui a ideia é realmente nós irmos conversando, explicando, e vocês integrarem. Somos um grupo pequeno, o que faz com que as ideias e os debates possam acontecer. Vou pedir para vocês, num primeiro momento, irem colocando dúvidas ou questionamentos pelo chat. Depois, nós podemos mudar e abrir, mas para não interromper o pensamento dos nossos queridos convidados, eu vou pedir que coloque no chat todas as conversas e manifestações, nós vamos ter um momento para isso. Bom, eu me chamo Solange Neves, sou advogada, sou integrante aqui da gestão da Câmara, como comentado pelo Dietmar. Este assunto de economia circular, sustentabilidade nos negócios, é um tema que interessa, que fala muito com governança que eu defendo. E por isso, Andrea, eu vou de imediato pedir para tu se apresentar e já nos falar um pouquinho do conceito deste tema. Andrea, seja bem-vinda mais uma vez e é uma honra te ter aqui novamente. Obrigada, Solange, obrigada, Câmara. É super bacana estar aqui de novo, né? Trazendo para que a gente possa discutir, né? A gente fez questão de fazer essa curadoria juntos, né, Solange, trazendo junto a Paula e o Valdecir. A gente trabalha junto, tá? Eu, a Paula e o Valdecir, no projeto da SLC, então a gente se conhece super bem e acho que vai ser uma tarde, né, bem bacana. Então, me apresentando, eu sou engenheira química de formação, fiz mestrado em produção e fiz meu doutorado foi em sustentabilidade, fiz doutorado no sanduíche com a Universidade de Cardiff, na Inglaterra, e a URGS. Eu fui executiva durante 20 anos, né? Então eu passei aí por todos os subsistemas de sustentabilidade, desde a responsabilidade operacional por fábricas, depois eu fui responsável regional, então eu tinha responsabilidade por fábricas nos Estados Unidos, no México, no Brasil, e a minha última função foi de diretora global de sustentabilidade, então eu tinha no meu portfólio 160 fábricas em 30 países.
A GKN foi vendida globalmente no processo de private equity, então eu decidi, né, fiz todo o meu trabalho bem feito, dividi os passivos ali para cada uma das divisões, entendi que a minha jornada lá tinha encerrado, e desde então eu faço 3 coisas. Né? Eu dou aula, então eu dou aula na URGS, e aí que eu conheci o Valdecir, né? Então eu dou aula na URGS no mestrado e doutorado da engenharia, para né, disciplina de sustentabilidade na indústria, e também para a Universidade de Cambridge, então eu lidero os programas de sustentabilidade e economia circular da Universidade de Cambridge aqui no Brasil. Eu sou conselheira, né? Então eu sou conselheira de administração hoje em 3 empresas e coordeno uns 10, acho que, comitês de sustentabilidade, né? Então, com essa interface com o conselho, assessorando diretamente o conselho de administração, trabalhando com inovação, enfim, e tem uma empresa, então, que eu conheci a Paula, que é focada em inovação para sustentabilidade, onde, dentro do trabalho dessa minha empresa, a gente desenvolve projetos inovadores para sustentabilidade, exatamente para suportar, então, as estratégias que são estabelecidas pelas empresas. Então, isso é um pouquinho do que eu faço, e é muito bacana poder, né, a gente ter essa diversidade toda aí de elementos para discutir. Bom, então, indo direto ao ponto, né, o que é economia circular? Né? Economia circular é um conceito estratégico que está focado na ideia de recuperação, reciclagem e reaproveitamento dos materiais. Daí vocês vão dizer, tá, mas isso já existia, né? É o antigo 3R, 1000Rs que a gente tinha no passado. Sim, é um primo desse, mas, na verdade, é uma abordagem muito mais... é um conceito muito mais abrangente, né? Porque ele parte do princípio em que a gente vai olhar os negócios, e aí olhando negócios de uma forma circular. Então, se no passado, né, a gente tem como premissa básica na economia circular, isso seria o grande primeiro passo, que é zerar resíduos para aterro, e de forma que a gente possa aproveitar as correntes de materiais o máximo possível, mas a ideia para negócios que já existem, por exemplo, né, como a SLC ou a Bruning, que eu vi que está aqui, ou outras empresas, a ideia é que tu vai incorporando as estratégias circulares dentro do teu modelo atual de negócio. Então, ele parte do princípio de, né, como um primeiro grande passo em eliminar resíduos para aterro, mas à medida em que a gente vai andando nesse processo evolutivo, a gente vai estar introduzindo outras estratégias. Então, passa pela circularidade a ideia de de transformar produtos em serviços, passa por aqui toda a ideia de digitalização, da gente trabalhar com os fluxos de um jeito mais inteligente, de pensar os processos, né? A economia circular também anda de mãos dadas com o conceito de logística reversa, então montar os fluxos de materiais de forma que a gente possa aproveitá-los de um jeito mais inteligente. Então, quer dizer, economia circular, ela é uma estratégia de negócio, que, sobretudo, ajuda para que a gente minimize o impacto sobre o capital natural, né? E, portanto, ajude os negócios a serem mais sustentáveis. Então, a ideia conceitual é essa, e ela passa por aí. A gente pode fazer isso de um jeito pequenininho, até dentro de casa, né? Com coisas mais simples, desde coleta seletiva ou trabalho com uso de, né, trocar, não vou alugar, não vou comprar uma casa na praia, eu vou alugar, eu vou usar o Airbnb, então eu vou estar usando essa ideia de serviços e tal, até coisas mais grandiosas, como trazer isso para um modelo de negócio. Então, tem modelos de negócio hoje que iniciam já com a ideia de circularidade como concepção, ou seja, o negócio já nasce circular, e tem negócios que já existem, empresas tradicionais que já estão aí há muito tempo e que precisam tratar, ou seja, precisam trazer essa abordagem de negócio de forma a se integrar com o que já existe dentro daquilo que fazem, né? E aí poder trabalhar isso ao longo do tempo, melhorando cada vez mais. Então, é essa a ideia original, e para que a gente possa, enfim,
evoluir enquanto sociedade. Quando a gente fala um pouquinho sobre ecologia política, né, existe todo um movimento de trazer mais inovação para dentro das empresas e para dentro dos negócios, e esse link entre inovação e sustentabilidade, ele é conectado pelos conceitos de circularidade. Então, a gente pode explorar isso um pouquinho depois, mas isso é um panorama geral que eu acho que deu para entender um pouco do que a gente vai tratar aqui. Solange, respondi? Excelente, André. Eu quero passar agora, eu acho que o Valdecir está aqui conosco, mas eu vou pedir para a Paula. Paula, se apresenta e nos fala só um pouquinho dentro desse conceito da André, como nós temos isso hoje dentro do case que tu vais trazer mais tarde. Boa tarde a todos, eu sou a Paula Silvério, eu sou engenheira ambiental de formação e tenho uma especialização em informações espaciais georreferenciadas e gestão de pessoas. Atualmente, eu trabalho como coordenadora ambiental e da qualidade na SLC Agrícola. E eu, juntamente com a Andréia e o Valdecir, nós trouxemos, então, a ideia de circularidade, de economia circular para dentro da SLC, focando primeiramente em zerar resíduos para aterro. Então, a gente começou esse trabalho na Fazenda de Goiás, na Fazenda Pamplona, né, em Goiás, e temos aí ótimos resultados. Eu não sei se eu já posso falar do case ou isso fica... Eu acho que vamos primeiro chamar o Valdecir, Paula, pode ser? E daí entramos com essa questão. Valdecir. Tá, senão eu já começo a falar do case aqui. Valdecir, te apresenta e só nos traz rapidamente aí essa questão, o que é compostagem, e depois nós entramos propriamente dito lá com a Andréia na importância para as empresas. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na Câmara Brasil-Alemanha, ao qual eu participei já 2 vezes em 2 viagens, em 2008 e 2018, visitando a Alemanha, vendo tecnologias voltadas para a sustentabilidade. Sou muito grato a isso e aprendi muito com essas viagens, tá? Bom, a minha formação, eu sou técnico agrícola, sou filho de agricultor, fui agricultor até os 15 anos, ainda sou, tá? Sou técnico agrícola, economista, tenho especialização na área de georreferenciamento, como a Paula, na área de desenvolvimento sustentável, tenho mestrado na área de impactos ambientais e estou concluindo o doutorado na área de engenharia de materiais. Mas minha trajetória é de empreendedorismo voltado para o setor agro, tá? Então, a minha experiência é, trabalhei um tempo na extensão rural, depois abri meu negócio e lidei muito com reciclagem. Então, eu tenho uma experiência aqui na Serra, ainda na década de 90, de recolher o bagaço em gasto de uva e transformar em adubos, líquidos e sólidos, com a marca Bayfort, né? E evoluímos bastante em cima disso, desenvolvemos tecnologia, temos patente na área de processos de compostagem específicos, mergulhamos na biotecnologia, hoje nós temos a biofábrica, porque a compostagem é uma pura biotecnologia, tá? Para quem conhece, quem mergulha tecnologicamente nela, vê que tem muito da biotecnologia. E aí, na compostagem, a gente trabalha no policultivo de micro-organismos, decompondo e consumindo aqueles materiais orgânicos. E numa biofábrica de produção de micro-organismos, a gente trabalha em monocultivo, isolando o micro-organismo e cultivando ele isolado. E a carga orgânica que nossas plantas, nossos vegetais nos trazem, graças à fotossíntese, é fantástica, né? E, infelizmente, a gente desperdiça muito dessa carga orgânica por não classificar, por não separar. Então, hoje, eu sou... Trancou. Acho que deu um problema natural no mundo atual, gente. Eu vou chamando, Andréia, quando volta a conexão aqui com o Valdecir, vou te pedir para tu ir explicando um pouquinho aonde nós conseguimos entrar com essa importância disso que o Valdecir, ele voltando bem conosco, a importância dentro da economia circular. Então, tá?
circularidade, a gente disse, né, é um promotor para a sustentabilidade, né? Acho que voltou Então- aqui. Só um pouquinho, Andréa. Não, caiu ali, ele está conectando. Então, desculpa, Andréa, segue até eu vou ver se conseguir uma conexão. Então, a ideia, né, como a gente disse, que no modelo circular, os materiais eles são utilizados ao máximo, aí diminuindo a pressão sobre o meio ambiente, então reuso, reaproveitamento, refabricação e tal. Então, como é que as empresas podem aplicar, né, a circularidade? Desde como a SLC, aí fazer um planejamento para zerar resíduos para aterro sanitário, como um grande primeiro passo, através, né, da separação e máxima utilização de todas as correntes de materiais que existem dentro da empresa, mas fazendo outras coisas, por exemplo, com a aplicação de materiais e energia renovável, com aplicação de estratégias de logística reversa, através do uso de inteligência artificial, da digitalização, por exemplo, uma empresa que daqui a pouco, né, tu tens que transferir um conhecimento para a fabricação de algo, de uma unidade de negócio que existe no Brasil para uma unidade fora, por exemplo, aqui do Brasil para a Alemanha ou vice-versa, ou produz o conceito lá na Alemanha e manda para cá. Então, essa ideia de digitalização, né, o uso de impressoras 3D, de forma que a gente possa agilizar e minimizar a quantidade de desperdício, deixa eu ver o que mais. Essa ideia que eu já comentei, né, de servitização, que é a ideia de substituição de serviços por produtos. Então, por exemplo, no grupo Sinosserra, né, que sei que trilha aqui pela Câmara, a gente sabe que tem lá uma série de iniciativas e várias montadoras hoje trabalhando nisso, né? Claro, tu pode ir lá e comprar o veículo, mas tu pode ir lá e também fazer um aluguel por assinatura, alguma coisa do gênero. Então, tu não está adquirindo bem, tu tá comprando o serviço, e aí tem vários exemplos nisso. Então, é nisso, mas, sobretudo, quando as empresas entendem que tudo isso é sistêmico e conectado, né? Que esse conceito de circularidade ninguém faz sozinho, a gente precisa fazer com um monte de gente, conectando aquilo que a gente faz e aquilo que a gente tem enquanto unidade de negócio com outros players, de forma a criar essas redes de cooperação e ajuda mútua, que é o que faz, né, a circularidade ser tão bacana. Então, enfim, aí tem uma evolução bem grande nessa caminhada, mas o importante é começar. Que coisa boa. Valdecir, conexão reestabelecida, esse mundo que nos conecta aqui na sustentabilidade que a Andréa colocava, e que também temos essas questões aqui. Por favor, continue nos explicando essa questão que tu trouxeste, muito importante aqui, sobre geração de energia, insumos. Contigo, Valdecir. Então, eu vinha falando, não sei em que altura cortou, tá? Mas, basicamente, a parte de compostagem, a transformação dos subprodutos, né, com base orgânica, em novos produtos, né? Hoje, boa parte das cargas orgânicas geradas, tanto na área urbana, que é mais de 50%, e na área agrícola, boa parte disso vai para as águas, contaminando e deixando as águas poluídas. Uma parte disso hoje vai para aterros industriais. Uma parte é aproveitado energeticamente, outra parte energeticamente queimando ou gerando biogás, e uma pequena parte hoje é transformada em fertilizantes. Então, para um país continental como o nosso, com uma agricultura pujante, com solos que falta matéria orgânica, quanto mais nós aproveitar essa matéria orgânica, colocando no solo, ativando a vida do solo e aumentando a produtividade, muita vantagem a gente vai ter, né? Não vai poluir e vai gerar produtos que vão aumentar a sustentabilidade do planeta. Paula, agora sim, vamos entrar no case SLC. Nos conta o que aconteceu na SLC, como isso impacta na vida da comunidade em torno da fazenda, no endomarketing da empresa, com todos os empregados e colaboradores envolvidos, e na reputação e marca que se quer um mundo melhor. Contigo, Paula, nos conta o que aconteceu por lá. Tá certo, Solange. Bom, a SLC Agrícola, só trazendo um pouco de contexto do que é a SLC.
A SLC Agrícola, então, ela é uma empresa gaúcha, tem sua origem no sul do Brasil. Hoje ela é uma grande produtora de commodities agrícolas, ela produz soja, milho e algodão, são as principais culturas no cerrado brasileiro. A SLC está presente em 6 estados do Brasil e hoje planta aproximadamente 670 mil hectares e possui aí em torno de 108 mil hectares de área preservada entre área de preservação permanente e reserva legal. Bom, eu posso falar com bastante orgulho que eu venho observando o crescimento da SLC, porque eu já estou na empresa há praticamente 20 anos, então eu iniciei lá atrás como técnica agrícola, trabalhando na área de produção. Na época ainda não existia o setor de meio ambiente na SLC, então eu fui buscar uma formação e escolhi engenharia ambiental, e logo na sequência, depois de uns 6 anos de atuação na área agrícola da empresa, foi criado, então, o setor de meio ambiente. E lá se começou a trabalhar essas questões ambientais. Bom, o que era principal, urgente e importante naquela época? Era atender a legislação. Então, a gente trabalhou fortemente para conseguir aí ter as licenças ambientais, que porventura não tinham, algum tipo de impacto que teria que recuperar a área, enfim, questões mais urgentes. Naquela época ainda a gente começou a trabalhar gestão de resíduos, porque gestão de resíduos nós temos uma legislação, né, para cumprir, um decreto para cumprir, então a gente começou a trabalhar a gestão de resíduos através do 5S, que a Andrea trouxe aqui, coleta seletiva também, que a Andrea também comentou. Então, nós já tínhamos isso já enraizado dentro da SLC, quando a gente começou a trabalhar a economia circular. Eu lembro que a primeira fase de implantação desse projeto, a gente fez um diagnóstico, né, Andrea? E a gente via exatamente isso, o quanto que a empresa cumpre daquilo que é obrigatório cumprir, né? Cumpre de legislação, quanto que tem sustentabilidade dentro da governança da empresa, né? Nós hoje temos 12 fazendas certificadas na ISO 14.000, na ISO 45.000 e na NBR 16.001, e 5 fazendas certificadas na ISO 9.001. E através dos requisitos dessas normas, a gente também teve mais adequação ambiental, de segurança, de responsabilidade social. Então, essa primeira fase da implantação da economia circular foi muito tranquila para a SLC, por ela já ter, né, ajustado esses ponteiros ao longo dos anos. Então, cumprimento legal, nós estamos praticamente ok. Não se pode dizer ok, porque a carga legal desse país ela é muito, muito pesada, né? Então, nós começamos a desenvolver, então, um projeto piloto na Fazenda Pamplona, que é em Goiás, fica ali 100 quilômetros de Brasília. E por que a gente escolheu a Fazenda Pamplona? Porque é uma fazenda já mais antiga, tem uma liderança que tem a pauta da sustentabilidade muito viva no seu dia a dia, e estaria com uma estrutura muito adequada para receber a economia circular. Então, passando a primeira fase de diagnóstico ali de atendimento legal, nós fomos até a fazenda, né, Andrea, para verificar a estrutura, né? E ali nós vimos que, embora tivesse 5S, tivesse coleta seletiva, nós tínhamos, sim, muitas melhorias para fazer. E aí que vem o ponto importante para se levar aqui, são melhorias. Nós já atendíamos a legislação, mas a gente podia melhorar. Então, nós começamos a pensar numa estrutura, organizar uma estrutura para separar mais ainda os resíduos. Não era suficiente separar o plástico do papel, e sim era necessário separar o plástico do papel e os tipos de plásticos que eram gerados dentro de cada departamento, né, cada setor dentro da fazenda. Fazenda nada mais é do que uma indústria a céu aberto, então ali dentro tem vários setores que geram vários tipos de resíduos, contaminados, não contaminados, enfim. Essa segregação nos fez entender que a maior parte
do resíduo gerado dentro de uma fazenda, dentro de uma propriedade rural, é orgânica. E foi aí que a Andrea pensou no Valdecir, que a expertise do Valdecir é justamente compostagem. Aí eu falei para a Andrea, mas então vamos fazer uma compostagem aqui, tem um pessoal aqui que já trabalhou com isso, a gente foi ver fazer alguns benchmarkings, né? E ela disse para mim, Paula, não é esse tipo de compostagem que eu estou querendo propor para vocês. É uma compostagem muito mais profissional. Eu fiquei pensando naquilo, assim, profissional, como assim? Tá achando que essa compostagem aqui é amadora e tal? Mas aí, quando eu fui conhecer a proposta do Valdecir, eu entendi o que a Andrea estava propondo. É uma mega compostagem. Então, e com muitos controles para a gente não ter problemas de geração de churume, de odores, de ter ali vermes, insetos, enfim, né? Todos aqueles problemas que a gente tem quando se tem uma disposição inadequada de resíduos. Então, a gente começou a trabalhar a compostagem, segregamos melhor os resíduos gerados, que são as correntes que a Andrea comentou, e conseguimos destinar mais de 70%, 70% a 75% dos resíduos orgânicos para a compostagem. Obviamente que nós tivemos que capacitar, treinar todas as pessoas da fazenda, e quando a gente fala todas as pessoas, é inclusive as famílias, né? Na Fazenda Pamplona, nós temos residências lá, então existem os filhos, as esposas, os maridos dos funcionários, que também estão dentro desse contexto, né? Então, eles também geram os resíduos nas residências, e a maior parte dos resíduos também é orgânico, e eles precisavam entender qual que era a importância de separar aqueles resíduos e o que ia acontecer com aquilo ali. Então, foi aí que a gente também treinou, capacitou, né, informamos, criamos toda uma linguagem visual também para o programa, né, que hoje virou um programa dentro da empresa. Nós temos aí metas agora de implantar a economia circular em outras unidades também, porque a gente viu que deu certo, e também aprendeu errando, algumas coisas não deram muito certo, a gente teve que ajustar. E a Fazenda Pamplona hoje dá para se dizer que é um case de sucesso, sim, porque nós não precisamos mandar mais resíduos para aterro sanitário. Hoje, todos os resíduos gerados dentro da Fazenda Pamplona são enviados para reciclagem, ou para coprocessamento, ou para nossa ecofábrica, que foi como nós denominamos a compostagem. Então, embora a gente tivesse, né, como eu falei, todo a questão de sustentabilidade e controles ambientais bem estabelecidos dentro da fazenda, nós tínhamos essa dor de, caramba, a gente está enterrando lixo. E isso incomodava muito. E, com certeza, isso incomoda os outros produtores rurais também. O problema que a SLC tinha, ainda tem, porque nós não temos economia circular em todas as unidades, os outros proprietários rurais também possuem. Pensando que grandes centros urbanos hoje ainda não possuem um aterro sanitário adequado para dispor os resíduos da população, imagina isso em pequenas cidades não muito desenvolvidas, distantes de tecnologia, né? Então, o desafio é muito maior. Então, a gente precisa, sim, encontrar soluções mais inteligentes dentro de casa para resolver esse problema. E a economia circular e a ecofábrica, nossa compostagem, sem sombra de dúvidas, é a melhor solução que se tem hoje, né, para resolver esse problema de disposição de resíduos, de destinação de resíduos. Paula, e eu te agradeço esse depoimento, mas eu quero entender, eu não sei se primeiro a Andrea ou o Valdecir, como vocês conseguiram conectar essas questões. E aqui, Valdecir, tu falaste da questão urbana. Eu quero também te deixar já uma pergunta para debate. Qualquer objeto econômico, eu posso montar uma economia circular, esclarecendo isso na prática, porque às vezes a gente fala conceito e as pessoas podem não entender.
Eu acho que tem alguma coisa mais conceitual que a Andrea pode falar. Então, eu quero colocar aqui o seguinte, ó. Para nós trabalhar compostagem, nós precisamos segregar na origem os subprodutos, tá? Então, a compostagem, ela vem dentro de um projeto muito maior, que é o todo, que a Andrea abrange com muita propriedade, que é dar destino a todos os resíduos que são produzidos, plásticos, metais, toda aquela estrutura. Imagina uma fazenda com oficinas, com mecânica, a mesma coisa na cidade. Eu penso assim, a complexidade que tem numa fazenda e numa cidade é similar. A maior complexidade na cidade é que você se envolve com muito mais pessoas e você tem que trabalhar educadamente essas pessoas. Numa fazenda você tem 100, 200 pessoas, você consegue educar mais esse grupo. Quando você tem uma população de 30 mil pessoas, como é a minha cidade natal aí, Carlos Barbosa, que eu já fiz um cálculo por cima só de NPK, é jogado ou em aterro ou nas águas, que acaba indo no Rio Guaíba, aproximadamente 2 milhões de reais comprando no preço que está hoje no mercado. Só de NPK. Nós temos carbono, temos outros elementos que estão sendo jogados direto ou indiretamente nas águas. Então, tem muito a ser feito. Eu, por exemplo, aqui, na nossa unidade aqui em Garibaldi, eu trato todo o resíduo orgânico gerado nos banheiros da Tramontina. São 7 mil funcionários que eu trato aqui. Se eu consigo fazer isso numa empresa privada, por que não podemos fazer isso numa cidade? 7 mil pessoas trabalhando na Tramontina, 10 horas por dia, em média, entre estadia e tudo, e uma população de 30 mil na cidade de Carlos Barbosa. Então, é uma questão de educação, é de querer fazer, tá? É de querer transformar. E aí envolve toda uma estrutura, que eu acho que a Andrea vai abordar melhor do que eu, que é todo um conjunto que tem que se trabalhar. Tecnicamente, a compostagem, ela é relativamente simples. O que nós geramos de resíduos orgânicos? É o que as plantas fazem na fotossíntese, que é juntar o carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio, junto numa molécula orgânica, que depois os herbívoros consomem esse pasto ou processos industriais, geram volumes orgânicos, e a gente tem que dar um destino. De que forma? Queimando, compostando ou fazendo biogás. No caso nosso, brasileiro, e no caso da SLC, a gente focou a compostagem porque eles são produtores de grãos. Então, se nós ajudar os vegetais a captar mais carbono do ar, a fazer mais volume produtivo, para a SLC é melhor do que gerar energia. No início, nós chegamos a comentar, vamos fazer biogás. No caso da SLC, nas fazendas que nós estamos trabalhando hoje, não é o melhor caminho. O melhor caminho é fazer uma boa compostagem, segurar o máximo possível de carbono, dispor no solo, promover a vida microbiana e produzir mais, porque as plantas vão dar mais resultado energético com a produção do que se eu estivesse transformando aquilo ali em uma energia. Às vezes difere de uma política alemã, onde você tem um problema muito sério energético, que às vezes você tem que fazer energia por uma questão estratégica e não por uma questão economicamente mais viável. Então, detalhes assim. Agora, não dá para fazer compostagem sem segregação na origem. Este é o ponto fundamental. E aí entra a questão educação e querer fazer. Eu acho que a Andrea vai abordar melhor essa parte. Então, Andrea, o Valdecir já deixou para ti. E eu gosto porque, assim, daí tu traz essa questão conceitual que vai entrar no tema que tu já pode ir iniciando, porque se a gente pode, eu até questionei, podemos aplicar em qualquer modelo de negócio, mas como monetizar isso? Acho que é importante também para demonstrar isso, porque às vezes as pessoas pensam que isso é só um custo, mas como isso retorna literalmente de uma forma financeira. Andrea, muita coisa. Esse início de trabalho, ele é mais suado, né, do que os retornos que a gente pode ter lá na frente, né?
Então, por exemplo, lá na SLC mesmo, que nem a Paula disse, a gente organizou algumas coisas, já tinha uma estrutura legal e tal, mas a gente fez questão, né, Paula, de fazer a estrutura dar certo para garantir, né? Por quê? Porque a economia circular é uma prática de sustentabilidade, a gente não pode trabalhar na melhoria tendo um problema, uma outra coisa, né? Então, a gente fez questão de ter a garantia de todos os elementos ao máximo no que envolve aí a sustentabilidade para tratar as coisas, né? E aí, claro, como é que a gente iniciou, como é que é a questão da implementação, né? Aqui é simples, porém não é trivial, né? O Valdecir estava falando ali. O que acontece? A gente sabe o seguinte, que adulto não aprende numa sala de aula. Adulto aprende fazendo. Adulto aprende entendendo os processos. Então, não dá para fazer isso de qualquer jeito, né? Que foi o que nós não fizemos e que nós não estamos fazendo na SLC. Então, a gente faz um diagnóstico, olha, né? Mas a hora de implementar, a gente faz isso com muito cuidado. Treina, mas não adianta só treinar, né? Para quem aqui conhece um pouco dos conceitos do sistema Toyota de produção ou do Lean, a gente tem que fazer Kaizen, né? A gente sabe que o Kaizen, ele funciona porque as pessoas trabalham junto com, né? A gente traz o conceito aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. Então, é isso que a gente faz durante aí, e é isso que é o grande diferencial. É isso, nessa primeira fase a gente tem que, é o que o Valdecir estava dizendo, a gente tem que garantir a separação máxima de todas as correntes de materiais, a gente identifica o que tem e tem que garantir. Então, não é uma coleta seletiva trivial, né? Por exemplo, quando tu vai para uma área de oficina, tu tem uma listagem de corrente de materiais muito maior, né? Uma área de silos, tu tem outros tipos de materiais, então a gente tem que fazer essa identificação e tem que aplicar a solução certa no lugar certo, mas o grande diferencial não é o quê, mas é o como nós fazemos, e como nós fazemos é entendendo com essa premissa básica que adulto aprende fazendo. Então, tem que botar a mão na massa junto, tem que querer fazer junto, e a gente usa isso como premissa para fazer, que desde a criancinha, né, desde lá do pequenininho, o filho do funcionário, até um diretor, enfim, todos entendam qual é o papel deles dentro desse processo, e a gente faz isso de uma forma colegiada, envolvendo a todos, de forma a garantir essa unanimidade. Então, isso é o início do caminho, né? Mas e que coisas bacanudas a gente pode fazer depois, né? Fizemos a primeira fase, tá, e aí, né? Como é que a gente pode monetizar isso? Então, tem várias coisas legais, né? No caso da ICLC, por exemplo, a gente está trabalhando, né, numa ideia de circularidade de peças das máquinas agrícolas, que depois dos orgânicos é a nossa segunda grande corrente de materiais, então envolvendo aí o produtor de máquinas agrícolas, exatamente para entrar nesse lado mais tecnológico, e isso, né, tem um potencial aí de ganho enorme, tem várias, por exemplo, hoje no mundo, várias startups que estão trabalhando exatamente com isso, e a gente quer fazer algo dentro, né, dessa linha, mas tem várias outras coisas para serem feitas. Então, dependendo do modelo de negócio, inclusive na circularidade, né? Objetivamente falando, né, sem falar, por exemplo, do que a gente ainda vai ganhar, mas o que a gente já ganhou, é isso, com essa primeira, a gente está na fase 3 aí, né, do projeto nessa fazenda específica. A gente já retornou aí carbono, nitrogênio e tal para o solo, que deu um retorno significativo financeiro para a fazenda. Então, além de não gastar com aterro sanitário, além de reaproveitar melhor todas as correntes de materiais, a gente está potencializando a reutilização desses elementos de volta no processo de produção agrícola. Tá? Então, você ganha direto de dinheiro que deixou de ir para o lixo,
literalmente falando, para virar lucro, né? O resultado, enfim. Mas tem outras coisas bem bacanas, e aí depende muito do modelo de negócio. É uma empresa mais metal mecânica e tal, os ganhos vão ser outros, e a gente precisa trabalhar isso dentro de cada modelo, tá? Andréia, excelente essa questão. E aí, eu não sei se o Valdecir ou a Paula podem colocar. Eu entendi, Andréia, que tu foste chamada pela Paula, né, que motivou o início desse trabalho. Mas aqui agora, pessoal, e até podem interagir conosco, vamos pensar, eu posso aplicar, Valdecir, isso, por exemplo, como eu aplicaria numa empresa de móveis? A empresa de móveis, tu tem resíduos de madeira, né? Aí tem que ver, por exemplo, se esse resíduo de madeira vem do MDF com alguma coisa química que faz esse MDF, aí pode ser que crie problema para levar na compostagem, tem que avaliar. Você tem, por exemplo, o resíduo de banheiro, papel higiênico, ou a própria estação de tratamento desses resíduos de banheiro, orgânicos, tudo isso pode ir para compostagem. Agora, você não vai poder fazer isso dentro de uma unidade industrial. A vantagem da SLC é que ela é uma fazenda, então, ela tem uma vantagem e tem desvantagem. Ela não pode contratar um serviço de compostagem terceirizado, ela tem que fazer dentro da empresa. Já uma empresa instalada, ela tem que buscar na sua região uma empresa tipo a minha que preste serviço. Um exemplo, aqui na região eu trato alguns resíduos de indústrias de móveis, muito de cantinas, de indústrias alimentícias, Santa Clara, M. Dias Branco, a Tramontina, que é uma metalúrgica, eu trato o que deles lá? Papel higiênico, resíduo de estação de tratamento, resíduo orgânico, ou seja, em todas as empresas você vai ter uma carga de orgânicos, independente da sua atividade. Claro que tem que tratar separadamente e trazer para uma unidade especializada. Eu não posso, por exemplo, tratar um material muito úmido sem ter fibras. Então, numa indústria de móveis, eu tenho possivelmente serragem ou maravalha que eu posso adicionar para fazer um blend com materiais mais úmidos. Então, tem que fazer esses casamentos para resolver o problema. No caso da SLC, nas suas fazendas, eles têm praticamente tudo isso. Agora, em 2 fazendas que nós fomos, eles não têm silos, aí falta fibras. Aí nós tivemos que buscar em outras fazendas próximas essas fibras para fazer o blend. Acredito que a SLC vai começar a olhar na hora de tomar a decisão aonde fazer os armazéns, começar a olhar também essa questão ambiental. Pô, aqui está faltando, é um item que eles vão colocar lá na tomada de decisão. Outra coisa também, Solange, que a gente tem que observar muito, a pandemia criou muito problema de resíduo. Nós começamos a plastificar palito de dente, começamos a fazer um monte de trabalhos com embalagem excessivamente. Pós-pandemia, nós temos que se reeducar novamente. Então, eu vejo assim, à medida que você vai aplicando essas técnicas de sustentabilidade, haverá mudanças no consumo. E isso, dentro da SLC, eu já estou vendo. Eu estou testando aqui copos de papel biodegradáveis, eles usavam outros tipos de copos, os palitos já mudaram a questão do plástico, ou seja, vai haver uma mudança cultural, e eu acredito nas empresas. As empresas vão provocar essa mudança, e com o tempo essa mudança vai chegar no setor político, nos municípios, e nós vamos provocar um trabalho como a SLC está fazendo, é um trabalho fantástico, porque ela está educando os seus funcionários, e isso aí vai se alastrar para a comunidade onde eles moram, e as cobranças futuras das pessoas vão ser para que seja feito trabalhos similares nas cidades também. Paula, diante desta fala do Valdecir, como foi esse envolvimento e até dos teus colaboradores, eles se sentiram envolvidos, pelo que eu vi. Como isso agregou de forma direta, até lá no Recursos Humanos, porque às vezes a gente está falando aqui de sustentabilidade, está falando de uma implementação, mas como envolver isso no time, ele se sentiu integrante, e o Valdecir está falando uma coisa muito bonita. Eu saí aqui do ambiente de trabalho, eu levei para casa. Eu realmente estou acreditando que eu estou fazendo melhor para o mundo.
isso afeta o RH. Isso entra no mundo do marketing, porque eu estou vendendo efetivamente um produto que eu penso melhor no meio ambiente. Como foi conectar tudo isso, Paula? Nos fala um pouquinho agora. Então, esse, sim, foi um dos motivos por nós termos escolhido a Fazenda Pamplona, que tem uma liderança, e aí o papel da liderança num processo de implantação de economia circular é muito importante, é fundamental. Não tem como trazer uma proposta de uma solução desta, né, para dentro de um ambiente onde a liderança não traga sustentabilidade como uma das pautas principais. É importante, sim, produzir, manter o solo saudável, porém, é importante também trazer isso junto com a sustentabilidade sendo garantida. Então, lá na Fazenda Pamplona, nós temos lideranças muito boas nesse sentido, muito maduras nesse sentido. Por isso que lá foi muito tranquilo, porque eles conseguiram cascatear, digamos assim, toda a cadeia, né, o entendimento do que essa prática de economia circular traria de benefício para dentro da fazenda, para o negócio, digamos assim. E aí, quando a gente começa a trabalhar com isso dentro da fazenda, a gente vê que acaba não tendo muita fronteira, não. Isso acaba saindo de dentro de casa, né? Então, para a gente poder implantar a compostagem, a gente teve que solicitar autorização para o órgão ambiental, assim como a gente está solicitando a licença, né, para poder fazer a compostagem nas outras fazendas que nós já estamos trabalhando esse ano. E o órgão ambiental, ele fica surpreso. Nossa, uma compostagem? Mas como que isso vai funcionar? Deixa eu lá ver. Ah, mas isso aqui a gente podia fazer na cidade também. Eles também não conhecem essa solução. Então, a gente vê o quanto é gratificante a gente influenciar, né, a cadeia, todas as nossas, a gente chama de stakeholders, né? Então, todas as empresas e pessoas que têm algum tipo de relação com a empresa. Então, é muito gratificante e a gente sabe que a gente costuma dizer dentro da equipe, assim, de sustentabilidade, que a gente tem um sonho, né? Assim como a SLC tem lá o seu sonho grande, que é a grande missão da empresa, né, que é produzir commodities agrícolas, né, impactando positivamente as gerações futuras em benefício ao planeta, nós, dentro da sustentabilidade, a gente tem também um sonho grande, que é atuar e ser reconhecido como atuante, né, pelo um agro sustentável. E pode ver que nesse sonho a gente não coloca o agro sustentável na SLC agrícola. A gente quer um agro sustentável para o nosso país, para o nosso planeta. Então, essas soluções que a gente está trazendo como case, né, aqui na Fazenda Pamplona, e que nós já estamos implantando nas outras fazendas, e nós vamos implantar nas 22, hoje são 22, daqui a um pouco serão mais, não sei, né? Nós vamos implantar em todas as fazendas da SLC e queremos ver outros produtores também implantando em suas unidades. Né? Então, é a realização de um sonho. Que lindo isso, Paula, que lindo esse depoimento, né? E daí, Andréia, estamos falando de sustentabilidade, essa é a palavra que se escuta tanto, casas sustentáveis, construções sustentáveis, sustentabilidade. Mas, afinal, como tu define sustentabilidade, Andréia? Então, aqui é uma pergunta bem capciosa, né, Solange? Que não estava no script, né? Mas é que ela surgiu do debate agora. Sustentabilidade significa coisas diferentes para pessoas diferentes e negócios diferentes, tá? E isso porque torna isso tão peculiar, porque para uma empresa agrícola, por exemplo, ela pode representar uma coisa, para uma metalmecânica outra coisa, dentro de uma cidade ela tem outros vieses, né? E é mais difícil. O que a gente faz com ela, né? A gente traz ela para dentro do negócio e quer que ela dê resultado
como uma função normal, como a área de finanças, ou como a operação, ou tudo mais. Só que o jeito de medir, ninguém sabe, né? Então é isso, é muito difícil, né? Como ideia conceitual, a gente sabe que sustentabilidade é esse norte verdadeiro, ou seja, onde é que a gente quer chegar, integrando 3 dimensões fundamentais, que é o ambiental, social, governança, enfim, então, juntando essas 3 coisas, mas isso é quase como dizer assim, olha, eu quero zero pobreza, zero desigualdade, né? Então, é aquele norte que a gente quer atingir. Então, o ESG, que hoje está muito em voga e a gente fala bastante, na verdade exatamente isso. É a tradução desse conceito maior para a natureza do meu negócio. Então, o que isso representa na SLC? Bom, dentro da SLC isso vai representar algumas coisas, mas numa outra empresa isso vai representar coisas diferentes. Então, o primeiro grande passo para desvendar esses caminhos é entender o que isso quer dizer para o meu negócio. E, através disso, identificando lá os elementos de materialidade, vendo o que a gente tem, enfim, não precisa dar nome chique para coisas que são simples, identificando aquilo que é aquilo que é mais importante para o meu negócio, eu vou trilhar o meu caminho. Então, o caminho de todo mundo não vai ser igual, né? Então, sim, esse projeto, e isso é um grande projeto da SLC, e casa muito bem com o negócio agrícola, né? Mas, por exemplo, para outras empresas, o Valdecir mesmo estava dizendo, né? Empresas ali que estão na Serra Gaúcha, eles também conseguem ter o mesmo benefício, mas no caso deles, por exemplo, uma Tramontina, que é uma metal mecânica, eles conseguem ter o benefício de promover a circularidade orgânica dos materiais, utilizando um parceiro que faz isso de um jeito bacana. E por que nesse caso é assim? Porque eles nem teriam condições de fazer isso por conta própria, pela natureza dos materiais que geram, né? Então, a gente precisa entender o que isso significa e de que forma a gente vai trabalhar essas coisas. Então, a grande sacada disso é entender o porquê que a gente quer fazer, ou seja, como é que a gente vai atingir esse norte verdadeiro, o que faz, o que nos movimenta, né? O que faz parte desse nosso propósito e ética do bem comum, e aí discutir que estratégias, então, que a gente vai ter, e estratégia não é um monte, né? É 2, 3, né? 2, 3, 4 projetos estruturantes que vão fazer com que a gente atinja esse norte verdadeiro, de forma que a gente use as práticas de sustentabilidade, e aí sim, a economia circular é uma delas, para fazer com que a gente transforme esse norte verdadeiro em algo real. Então, quer dizer, como é que a gente se aproxima desse norte verdadeiro? É entendendo a natureza do nosso negócio e conseguindo montar esse quebra-cabeça, em outras palavras, que conecta o norte verdadeiro às coisas que eu vou fazer. O que acaba sendo errado é que a gente, para trilhar nesse mundo aí, é um monte de coisa. Então, é como se a gente tivesse que entrar na selva sem um mapa, né, de como sair por ele. Então, a gente precisa entender como criar esses atalhos para poder anexar e chegar no local onde se deseja. Perfeito. Pessoal, alguém tem alguma questão, quer participar, colocar alguma dúvida? Como nós estamos aqui num grupo hoje aberto, né? Por favor, escrevam aí no chat e daí nós podemos liberar o microfone para vir essas questões para o debate. Dentro dessa linha da Andréia, como nós estamos nos encaminhando para o final, tá? Para os nossos últimos 30 minutos. Eu vou começar contigo, Paula. Me coloca aí um resumo, por favor, de tudo que aconteceu na SLC com essa transformação. E, inclusive, aqui eu quero a tua opinião, que a gente vê que tu é uma apaixonada, tu, Andréia e o Valdecir conseguiram criar essa sintonia muito bem aqui, mas eu quero que tu traga aí a tua experiência e já colocando assim, entrando nesta fala, como tu vê isso para o futuro da tua empresa,
que tu trabalhas e para o futuro também da comunidade que tu vive. Como isso impactou no teu dia a dia? Certo. Eu vejo que essas práticas de sustentabilidade que a gente vem aí definindo e ajustando o percurso para chegar no norte, sempre no norte verdadeiro, indo sempre nesse sentido, né? Como a Andrea trouxe, é um caminho sem volta, porque no momento que você começa a trabalhar com essas práticas, implantar esses projetos, programas e começa a ter essas melhorias dentro da empresa, você não vai deixar mais de ser daquela maneira. Você vai ser aquilo ali ou melhor do que aquilo ali, né? Então, o aprendizado, ele é muito grande e a gente vê a longevidade do próprio negócio, porque no momento que você consegue controlar, consegue identificar e controlar os seus impactos ambientais, isso diminui risco, o risco da empresa é menor. E para uma empresa como, por exemplo, a SLC, que é uma empresa de capital aberto, né, os investidores eles vão investir em empresas onde o risco é menor, né, o risco ambiental, o risco de acidentes de trabalho, né, os riscos de autuação, de embargo, e é exatamente isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha para atender os regulamentos, as legislações e tudo aquilo que a gente pode fazer ainda, né, para reduzir os impactos ambientais, que a gente sabe que impacto ambiental sempre vai ter, não tem algo que a gente faça que não gera impacto ambiental, né? Ser sustentável, eu também costumo falar bastante isso, ser sustentável não é não gerar impacto ambiental. Ser sustentável é conhecer os impactos que você gera e atuar para minimizar eles. Então, isso é seguir no norte verdadeiro, que a Andrea colocou muito bem aqui. Olha só, nós temos uma pergunta aqui do nosso diretor, do Klaus Boni, e eu vou deixar, eu acho que eu vou começar pelo Valdecir, mas André e Valdecir, vocês vão dividir essa pergunta, né? Vou começar pelo Valdecir, porque penso que esse tema ele conhece muito bem. Como fazer o aproveitamento do lixo orgânico na geração de energia em condomínios urbanos? Olha, muito interessante esse tema, atual, né? Valdecir, contigo. Bom, eu vou ter que ser um pouquinho mais amplo para responder isso aí. Faz mais de 30 anos que eu lido com compostagem, mas na realidade eu sou um apaixonado por plantas. Eu comecei a fazer compostagem para atender as plantas. Eu, quando fazia o técnico agrícola, me lembro que cortava galhos de figo, levava para casa para enraizar e arrancava a macega e fazia compostagem com a macega para poder enraizar as plantas. Então, aquilo ali, eu sempre vejo que eu fui para a compostagem não pela compostagem, mas porque eu queria tratar minhas plantas, tá? E via na compostagem isso. Se a gente for um pouquinho além, a planta é muito eficiente energeticamente. Ela converte a luz solar em estruturas orgânicas, armazena essa energia em madeira, em álcool, em uma infinidade de estruturas orgânicas que nós podemos transformar em energia novamente, tá? Então, falando isso, eu quero colocar para esse senhor que fez essa pergunta. Nós, no Brasil, nós não, no meu ponto de vista, se temos um resíduo sólido, não podemos querer adicionar água e fazer um biogás. Por quê? Eu vou sair de 100 kg de resíduo para os 300 kg de resíduo no fim do processo. Eu aumentei 3 vezes o resíduo, porque essa água, com a carga orgânica que vai sobrar, ela não pode ser jogada no esgoto, ela vai ter que ser jogada em alguma plantação. Se eu pensar no condomínio, que o jardim é pequeno, se eu tratar todo o resíduo que a gente tem nesse condomínio, vai ser um exagero. Então, eu vejo o seguinte, hoje nós temos que profissionalizar isso, nós temos que tirar a carga orgânica que está nos centros urbanos, que foram verticalizados, e levar para a agricultura. É isso que temos que fazer.
Então, o Brasil tem uma capacidade energética fantástica. Isso está no nosso solo agrícola. Quanto mais vegetal nós produzir, quanto mais biomassa nós produzir, e essa biomassa nós transformar em grão, ou nós transformar em álcool, ou nós transformar em biodiesel, ou nós transformar em comida, que é energia para nós seres humanos e para os animais, mais eficientes nós vamos estar sendo energeticamente. Nós estamos diante de uma matriz energética, que é a brasileira, com mais de 50% com base sustentável. Então, nós precisamos pegar esses resíduos e devolver para as lavouras. Então, no meu ponto de vista, a gente não tem que pensar em avolumar o resíduo que está nas áreas urbanas. Nós temos que buscar parcerias próximas para que seja feita a compostagem de uma forma mais concentrada possível e reduzindo o volume e concentrando nutrientes para depois ir na lavoura. Então, esses resíduos urbanos, eles têm que passar com um foco mais para a compostagem, para a redução do volume, e não para o aumento do volume. Quando a gente pensa em biogás, a gente vai ter que transformar um resíduo sólido num resíduo líquido. Para isso, a gente tem que adicionar água. Então, a gente vai avolumar mais ainda o resíduo. O que a gente vai extrair de energia não paga a conta para fazer o deslocamento depois desse aumento de subproduto. Então, aqui, Valdecir, nessa resposta, a tua sugestão é estabelecer parcerias. Parceria, porque a gente tem que cuidar. Tem muita gente falando de meio ambiente que não sabe nem o ciclo do carbono e do nitrogênio, tá? Eu recomendo essa leitura, que é de 2 páginas. Então, aí eles podem começar. Então, a gente tem muito artista falando, muita pessoa falando e não conhece. Aí eles entram em moda. Para mim, isso é moda, tá? Infelizmente, tem que ser direto. Isso é moda. A gente tem que pensar profissionalmente. Eu acho que a Paula, ela está dando risada porque é justamente esse choque que ela teve quando a Paula me apresentou. A gente tem que ser profissional. Tem que tratar com profissionalismo. Tem que saber o que é um ciclo do carbono, um ciclo do nitrogênio, que são os 2 principais elementos do efeito estufa e do encarecimento alimentar. E é justamente isso que a gente tem que trabalhar. Não deixar ir para as águas e sim jogar no solo para fazer mais vegetal. E o Brasil é fantástico, o potencial agrícola que nós temos, 90 milhões de hectares, faltando matéria orgânica nesses solos. Alguns lugares não, como aqui na Serra nós temos excesso. Por quê? Nós temos muita agroindústria e pequenas propriedades. Então nós estamos exportando matéria orgânica para a região de grãos, porque a gente tem demais. Mas tem outras regiões que falta. Tu pega Porto Alegre, tu vai em direção a Guaíba, toda essa região agrícola ali, com solo com 1-2% de matéria orgânica, nós temos muita coisa para fazer. Excelente, Valdecir. O Klaus também agradece, diz excelente resposta, porque realmente, Valdecir, isso é bom de conversar, pessoal, aqui nós temos um momento único. São 3 pessoas que conhecem muito esse tema hoje. Eu conheço o trabalho do Valdecir, sei que ele é um apaixonado por plantas, mas isso já superou em muito o teu conhecimento hoje de compostagem e de energia. Andréia, dentro desta mesma pergunta, eu quero a tua opinião também, eu quero a tua visão técnica. Não, eu partilho, né, do que o Valdecir disse, e eu acho que é interessante falar de soluções. Então, do mesmo jeito que a gente desenvolveu, está desenvolvendo o projeto da CLC, a gente está fazendo outra coisa bem bacana, que é um projeto de economia circular reversa, para um condomínio novo que estão instalando aqui em Porto Alegre, da Melnick, né? Um condomínio que vai nascer 100% circular, né? E a ideia da circularidade vem exatamente disso que o Valdecir trouxe. A gente estudou alternativas e tal, mas é através do estabelecimento de parcerias. Então, da mesma forma, a gente mapeou as correntes e tal, é toda uma logística diferente, porque nesse caso isso tem que vir desde quem mora até toda a estrutura. Então, né, é a mesma pegada, mas de um jeito diferente, e da mesma forma, pensando, bom, como é que a gente vai trabalhar os orgânicos e tal. A época a gente estudou, vamos fazer biogás, vamos fazer o que a gente vai fazer? Vamos instalar uma unidade de compostagem dentro, né, na Carlos Gomes, em Porto Alegre, será que rola? Né? E aí a gente chegou, então, nessa solução. Então, a gente está estabelecendo, na verdade, especificamente para os orgânicos, que é a pergunta do Klaus, né,
uma parceria com o departamento, poderíamos fazer lá lá na Serra com o Valdeci, claro, mas daí tem a questão logística, que acaba inviabilizando, é difícil, futuramente até a gente pode ser que isso aconteça, mas nesse momento o custo, né? Então, quer dizer, toda solução ela tem que ser viável técnica e economicamente. Então, a gente está estabelecendo uma parceria com o Departamento de Limpeza Urbana, o DMLU, eles têm uma área de compostagem, né? E que não recebe materiais de condomínios, porque vem tudo uma mistureba só. Então, o que a gente está fazendo é exatamente isso. Bom, considerando que esse condomínio já vai nascer de um jeito diferente, a gente pode usar dessa solução e é isso que a gente está fazendo. Então, quer dizer, solução tem para tudo, tem que querer fazer. Legal isso, né? E como é bom escutar que estão vindo novas formas de pensamento que se refletem também, não é só um marketing de venda, são opções mesmo. Eu vou comprar já sabendo, implementando. Muito legal isso, Andréia. O Carlos Gomes Square, você aqui na Carlos Gomes, quem passa por ali vê um condomínio grande, vai ter shopping, tem prédio e tem moradia, né? Então, e que vão nascer já 100% circular. Legal, muito interessante. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Eu tenho aqui, por favor, para interagir, mas eu tenho uma pergunta aqui, acho que não sei se eu começo pelo Valdecir. Valdecir, um escritório como o nosso, um escritório de advocacia, um escritório contábil, como é que pode iniciar? Que dica para qualquer um de nós começar a pensar? É a mesma coisa que a Andréia colocou. Hoje está surgindo, até eu estou tentando contactar isso, pessoas especializadas que fazem a logística já em Porto Alegre e levam resíduo separado em unidades de compostagem. No Rio Grande do Sul, eu faço parte de uma associação, que é a Cisferto. Nós temos aproximadamente 10 empresas associadas. Nessas 10 empresas, nós temos soluções diversas. Para couro, a Ilsa Fertilizantes faz, como é que se diz, por pressão, ela trata o couro e devolve ele para o sistema orgânico, faz adubo de excelente, é uma empresa de capital internacional. Temos a Vida, produtos biológicos em Guaíba, temos empresas aqui em Montenegro, temos várias empresas que já fazem prestação de serviço de compostagem e tem outras empresas se especializando na logística do transporte disso. Então, eu acho que vai evoluir muito à medida que vai ganhando escala e os escritórios de contabilidade podem fazer isso. Primeiro, fazer uma segregação na origem, uma separação, tá? E arrumar logisticamente, eu poderia até indicar em Porto Alegre quem faz esses transportes, não transportam para a minha unidade, mas transportam para unidades que ficam em Montenegro. E fazer esses tratamentos de forma correta, profissionalmente. Claro que tem que se pagar para fazer isso. Ainda hoje, não é viável a compostagem por si só, sem haver uma cobrança de quem cria o resíduo. Mas é um caminho. O município paga para botar em aterro. Paga, às vezes, mais caro para botar em aterro do que entregar para uma compostagem, que é o caso, eu acho, da SLC. Custa mais caro botar em aterro do que fazer a compostagem. A compostagem, no caso da SLC, se torna mais vantagem porque eles usam na produção. Então, no teu caso de escritório, dá para fazer isso. Claro que, como você vai ser só uma e o teu volume é pequeno, o teu custo logístico vai ser muito alto. Aí, daqui a pouco, você associa mais pessoas, mais gente no prédio, estende isso aí, como nós estamos fazendo lá com esse pessoal ali da Carlos Gomes, que a professora citou, e os custos baixam. Nós chegamos ali a um custo de R$100.000 por ano ali para todo aquele empreendimento, né, Andréia? Para atender toda aquela estrutura anualmente com R$100.000 eles atendiam. Então, isso acaba se tornando barato perante o volume e as pessoas que vão morar lá e que vão utilizar. Então, sim, é viável fazer isso. Hoje tem possibilidade de fazer parceria, tem um prestador de serviço na compostagem e tem também na logística. Olha, gente, não sei vocês, mas eu estou aprendendo muito. Eu já tinha batido um papo antes
com os meus amigos, eu digo amigos, porque já conheci a Paulo, conhecemos agora, André e Valdecir eu já conheço, e eu fiquei muito honrada em coordenar esse tema. O nosso comitê, ele se denominava Comitê de Manufatura Sustentável, ele mudou o nome este ano, exatamente trazendo a questão de sustentabilidade, mas é o que fazer com todos os nossos resíduos nas nossas empresas, nos nossos negócios e como pensar o mundo que nós queremos, né, para as próximas gerações. A ideia do comitê ele foi criado pensando nisso, como se buscar. E a falta aí, às vezes, de alguns insumos. Aqui, Valdeci, tu falaste no início a tua ida para a Alemanha. A Alemanha tem um problema hoje grave, ainda mais em função da guerra, com relação à energia. Tu estás colocando que muitas soluções, isso pode ser também um modelo de negócio para o Brasil, né? Ou não? Assim, o que eu vi na Alemanha é que eles focam bastante o biogás, tá? Eles, de 2002 até agora, eles praticamente não têm um resíduo orgânico que eles não aproveitam. O bagaço de uva, que é um dos resíduos que não vira biogás por causa dos taninos, que cria problema. Então, a minha solução aqui na Serra é uma solução completamente inovadora também por isso. Mas o que eu vejo? O que é a bateria natural da Alemanha? São os depósitos de gás. Então, você gera gás, enche aqueles túneis, e você tem a geração fotovoltaica de dia e de noite você não tem. Então, eles buscam equilíbrio com o biogás. O que é a nossa bateria no Brasil? A nossa bateria no Brasil são as hidrelétricas. A gente, em muitas regiões, falta água, então nós podemos parar elas de dia, ter mais fotovoltaica, e de noite usar mais a energia hidrelétrica. A bateria é o armazenamento da água, não precisa ficar gastando com lítio e com outras estruturas. Tá? Então, o Brasil, ele tem muita opção. O que nós temos que fazer com o resíduo orgânico, no meu ponto de vista? Tudo que é possível destinar para o solo, compostar e destinar para o solo. Em alguns casos específicos, eu tenho um amigo meu lá em Xanxerê que tem 39 mil cabeças de porco, hoje deve ter umas 50 mil. Aí sim, tu já tem um resíduo líquido, aí tu faz biogás, tu aproveita, porque tu já tem um resíduo líquido, ele já tem uma propriedade lá de 200 hectares, ele já aplica o biofertilizante no solo, como é muita coisa, vai concentrando muitos elementos, então ele exporta os elementos produzindo feno e vende feno, então ele está exportando bastante nutrientes. Então, ele achou uma solução fantástica, com biogás, porque ele tem um resíduo aguado. Para nós que temos um resíduo úmido e semi-seco, nós temos que pensar em compostagem e preparar e fazer insumos para botar no solo. Esse é o caminho das cidades. Não podemos pensar em coisas mirabolantes, o pessoal quer queimar tudo junto, plástico com orgânico. Isso não é mais técnico, não é viável, a gente tem que trabalhar a educação, tem que focar isso. Então, o Brasil tem uma enormidade. E eu queria colocar aqui, o case da SLC é fantástico, está começando a recém, mas eu tenho um case aqui de um parceiro fantástico, que é a Xandão. É um case de 30 anos, eles me financiaram nos momentos que eu podia quebrar. Hoje eu fico feliz porque a gente pega o bagaço de uva deles, a gente trabalha esse bagaço, faz adubo e volta para a propriedade deles. Eles não usam, 2 anos que não usam mais adubo químico, são 5 anos que não usam mais herbicida. Em contrapartida, eu tenho outras cantinas aqui que destinam o engaço para a extração de tanino e depois vai para queima no Japão, para energia no Japão. Então, a gente encontra várias visões e vários negócios e vários empreendedores com visões diferentes. Um quer ganhar imediatamente dinheiro com energia e outra coisa, e outro não. O outro ele quer fazer uma coisa diferenciada para ter um produto diferente, para ter um conceito diferente. Então, esses são os conjuntos. Para o Brasil, o foco é a agricultura. Nós temos que preparar tudo para a agricultura. Não existe lugar no mundo que tenha a capacidade de trabalhar na agricultura gerando energia. Quando a gente produz um grão, é energia para alimentar homens ou animais, ou até gerar energia, como é o caso do álcool, dos biodiesels e assim vai. Aí que nós somos eficientes. Valdecir, eu entendo porque que tu, a Paula e a Andrea formaram um trio aí, um trio maravilha nesse assunto. São 3 apaixonados.
e não tem como não se apaixonar te escutando falar sobre o tema, né? Eu já fico imaginando algumas questões. Pessoal, alguma questão a mais? Alguma pergunta? Não? Então, Paula, Eu queria aproveitar... Tem uma pergunta aqui, deixa eu só ver. Assunto extremamente atual, pautado por pessoas muito competentes, baita aprendizado neste debate. Muito obrigada, Natasha, pelas colocações. Paula, por favor, colocas. Eu gostaria de aproveitar o momento aqui e fazer um convite para os que estão aqui nos assistindo e os que vão nos assistir depois, a entrar no site da SLC e procurar o relatório de sustentabilidade, o relato integrado, que nós reportamos todos os nossos indicadores de sustentabilidade, né, referente ao ano de 2022, estão lá no site da empresa. Lá a gente está falando do projeto, a gente está falando da economia circular e de outras frentes também que nós entendemos como importantes, que nós estamos atuando também. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado por todos os ensinamentos e o debate nesta tarde. Andréia, contigo, assim, um último conceito. Como o Valdecir colocou, tu és uma professora. E eu sempre fico muito grata quando eu estou contigo. Não, só agradecer a oportunidade, né? Eu acho que a economia circular, ela é transformadora, né? Das práticas de sustentabilidade que tem aí, talvez a que mais fortemente vai poder nos ajudar a transicionar para um mundo melhor. Então, eu acredito demais. E... né, parecem umas coisas meio complicadas, mas não é. Eu acho que a gente tem que fazer, né, fazer as coisas não eram simplórias, mas simples, né, e não significa que seja fácil ou difícil, tem que usar a cabeça para fazer as coisas de um jeito inteligente. Então, é assim que eu acredito e assim que eu penso que a gente tem que trabalhar nas empresas, em casa, nas coisas que a gente faz e tal, trazendo inovação, conhecimento, pensamento sistêmico para trazer tração para um mundo que precisa de soluções cada vez mais inovadoras. Então, essa é a minha mensagem final aí, tá? E muito obrigada, Solange, mais uma vez, e aos meus parceirinhos de jornada aí, a gente é realmente um super trio. A gente se conheceu pela circularidade e trabalha com paixão aí para fazer as coisas acontecerem. Olha, gente, é um trio realmente é muito bom debater com vocês esse tema. A minha formação, para quem não sabe, eu sou advogada, a minha formação é no direito do trabalho, eu atuei como professor de direito do trabalho, e entrei no mundo da governança e da sustentabilidade pelos problemas que eu enxergava no dia a dia junto aos recursos humanos de empresa, né? E vendo isso, escutando vocês, eu percebo como estamos interligados. Se a pandemia não nos mostrou que estamos interligados, Valdecir, estamos muito interligados, somos responsáveis pelo mundo. O que vocês estão colocando é um case que vai porta fora, ele sai de dentro da empresa e ele realmente muda essa comunidade em volta. As questões que tu trouxeste a partir do questionamento do nosso diretor, do Klaus Boni, Valdecir, na questão de condomínios, eu fico imaginando o condomínio que eu moro, o condomínio aqui onde eu estou, com a SNA. Né? Quantas questões que nós podemos ir pensando, mudando, alterando, e passando para essas gerações seguintes. Eu concordo quando a Andréia coloca que é muito difícil se educar um adulto. É muito difícil. Tá? Mas o que se está fazendo aqui, neste momento, é este debate. Então, pessoal, agradecer em nome da Câmara Brasil-Alemanha, imensamente, a Andréia, a Paula e o Valdecir. Agradecer a todos vocês que tiraram um momento para ficar aqui conosco, debater esse assunto, questionar, agradecer a Aline por organizar esse momento desta reunião, né? Do nosso comitê agora, Comitê Sustentabilidade. Precisamos, esse trabalho, ele é necessário para se oxigenar os nossos cérebros.
pensar como nós podemos fazer diferente nas nossas organizações, nos nossos ambientes profissionais, nas nossas casas. Então, meu muito obrigado a todos. Eu não sei se alguém tem um questionamento, alguma questão, nós estamos chegando no horário, né, Aline? Eu gosto de cumprir os meus horários aqui, mas o Valdecir tem uma questão ali, né, Valdecir? Por favor, nós temos minutos ainda. Eu só queria, Solange, eu acabei entrando na parte técnica e não fiz os agradecimentos. Muito obrigado pelo convite. Eu quero aqui direcionar para o diretor da Câmara Brasil-Alemanha. Eu tive, assim, 2 momentos fantásticos com a Câmara Brasil-Alemanha, onde eu aprendi muito, fui tirar dúvidas. A Alemanha está de parabéns pelo norte de trabalho que eles fazem no meio ambiente. Aprendi muito com eles, sou de origem italiana, sou cidadão italiano também, mas eu gosto muito de ir na Alemanha para ver tecnologia. Então, vocês estão de parabéns, eu sou muito agradecido a isso, pela abertura que os alemães sempre tiveram, e agradeço também estar aqui, agradeço ter uma pessoa fantástica como a Andrea, como tutora nas áreas que eu não conheço, a Paula também, que abriu caminhos muito importantes, e eu não posso deixar aqui de agradecer os parceiros que eu tenho aqui na Serra, Tramontina, Xandão, Santa Clara, que nós tivemos momentos no nosso empreendimento que a gente trabalhou com prejuízo, trabalhou para viabilizar. Então, não é só eu que tive isso, essas 10, 12 empresas hoje que estão no estado, trabalhando oficiosamente, também tiveram momentos de negatividade e ficaram firmes para fazer a coisa acontecer. Eu vejo que no futuro nós temos muitos desafios, mas hoje é mais fácil angariar parcerias do que era 10, 20 anos atrás. Então, muito obrigado a todos vocês, e especialmente à Câmara, pelo convite e por aquilo que me transmitiu desde 2008 para cá, em termos de conhecimento. Obrigado, Valdecir. A honra é nossa de te escutar, meu amigo. Com certeza vamos fazer, né, Dittmann, nós vamos ter próximos encontros. Esse tema é um tema palpitante, é um tema que passa, assim, aqui pelo nosso DNA. Eu devolvo para ti, Dittmann, para o nosso encerramento. Muito obrigada. Do meu lado também, pessoal, muito obrigado, especialmente a Andrea, a Paula e Valdecir, né, por esse bate-papo super interessante, né? Então, agradeço também aos outros participantes aqui no nosso evento de hoje. E espero também que a gente vai se ver numa próxima reunião também do Comitê de Sustentabilidade, né, Solange? A gente tem que turbinar um pouquinho nosso comitê, né, para trazer mais assuntos, ter mais troca de conhecimento, como hoje também, por exemplo, né, para levar também esse conhecimento para vocês, né? Então, eu agradeço também, Solange, especialmente você, pela coordenação desse grupo e, claro, também a Aline pela organização do evento de hoje. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo. Tenha uma ótima tarde e espero que a gente se vê em breve. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.